E as decisões que Isaac começa a tomar, a primeira é voltar atrás do seu caminho. A Bíblia diz que quando Isaac deparou com a fome na terra onde ele morava, a primeira decisão foi voltar atrás. A primeira atitude dele foi tentar olhar para os seus antepassados. E quando eu ouço e vejo a história desse homem, eu vejo que Isaac, ele tinha duas bases em sua vida. Quantas bases? Não ouvi. Para sair aqui na gravação, quantas bases? Duas bases. A primeira base era a base familiar. Diga comigo, base familiar. A segunda base era a base financeira. Digam, base financeira. Ou seja, primeira, base familiar. Segunda, base financeira. Todo e qualquer ser humano, senhores e senhores, vivem com essas duas bases, familiar e financeira. E na história que acabamos de ler, que fizemos menção, eu encontro aqui somente em prática uma de suas duas bases, que é a sua base familiar. Quando eu vejo essa história, eu vejo que a base familiar de Isaac, ela está de pé como nunca, como todos que estão aqui deveriam estar mediante as suas grandes dificuldades. Quando eu vejo a história de Isaac, eu aprendo que em meio às suas grandes lutas, ele nunca deixou a sua base familiar ser destruída perante os seus problemas. Mas por um outro lado, eu aprendo que de um lado a base familiar de Isaac estava de pé, senhores, mas por um outro lado, Isaac, ele vivia um dilema em sua vida, porque a sua base financeira estava ela destruída. Eu sei que aqui hoje, nesse teatro municipal, entrou pessoas que talvez tenham até um casamento abençoado, talvez tenha até uma família abençoada, mas você está aqui hoje vivendo momentos em desespero, porque a sua vida financeira, ela não estava muito bem, poderia eu dizer assim. Assim como a vida de Isaac, vivendo momentos de fome na terra. Talvez eu esteja pregando para pessoas que aqui nessa noite estão passando por algumas fases em sua vida, fase financeira em decadência, mas Deus me trouxe aqui hoje como profeta mais uma vez, para dizer a você, seja qual for a sua situação, o Deus que te trouxe aqui, Ele é Deus que muda a história. O Deus que te colocou aqui, Ele vai entrar na sua vida e vai mudar o seu cativeiro. Cadê aqueles que acreditam? Cadê aqueles que acreditam? Levante a mão aí, glorifique ao Senhor. Levante a mão aí, dê glória a Ele. Aleluia. Quando eu lembro da história de Isaac, e por falar em sua base familiar, eu não poderia esquecer de seus pais, Abraão e Sara. Me recordo muito bem que quando um dia Deus visitando esse casal, falando em base familiar, um dia quando Deus resolveu visitar Sara e Abraão, a Bíblia menciona, segundo a história do Pentateuco, segundo a Bíblia Sagrada, revela-nos a Bíblia que o dia que o anjo do Senhor chegou na casa dos pais de Isaac, na base familiar de Isaac, o Senhor encontrou um casalzinho de velhos, um casalzinho de homem e mulher, dependente de um milagre, um casalzinho, um homem e uma mulher, velhinhos, talvez sentado em uma rede, olhando um para o outro e dizendo, como nós somos bons nos velhos tempos, como nós somos cheios de graças nos velhos tempos. E hoje, ô Sara, teu velhinho aqui já